No Pariolipense de hoje, vamos falar sobre Jean, um adulto com essência de criança. Jean nasceu prematuro, de 7 meses, o que resultou em uma paralisia cerebral. Eu nasci prematuro, com 7 meses de vida gestativa. Quando eu nasci dobrado, ou seja, eu estava de posição invertida. Eu nasci com o bumbum, eu venho de nascer de cabeça. Isso acarretou uma deformidade na minha coluna, fez ela ficar deformada. Jean não vê isso como uma doença, vê apenas como uma limitação. Sempre estudou em casa, pois não tinha condições físicas de ir à escola. A mãe dele sempre foi seu tudo, sua amiga, professora, seu verdadeiro anjo. Eu chamo de doença, eu não chamo de deficiência, eu chamo de limitação. Mas limitação apenas física, de nenhuma outra natureza. Em primeiro lugar, a minha mãe me trouxe para esse mundo, né? E todos nós, eu espero que a maioria de nós dê o valor que as mães merecem ter. No meu caso particular, minha mãe é tudo. Acima da minha mãe é só Deus. Porque ela me veste, ela me lava, ela me alimenta, ela me leva para sair, etc. E eu já conheci outras pessoas limitadas fisicamente que não têm a sorte de ter mãe. Virei pai e mãe, né? Sou 2 em 1. Dia dos pais ele me dá um abraço, dia das mães ele me dá um apertão. E vamos indo, né? E eu e ele vivemos aqui, diz ele em cima da montanha, né? E ele depende de mim às 24 horas do dia, porque é tudo de canudinho, tudo de comidinha na boca, né? Banho, tudo. E vamos levando, né? Como Deus quiser. Jean recebeu muitos apelidos, sofreu muita discriminação, mas nunca se abalou. Recebeu tudo como um incentivo. Como não podia usar as mãos, usou os pés, mas não ficou parado. Foi à luta. Com a ajuda de amigos, determinação e força de vontade, escreveu o livro O Leão da Montanha. É que quando eu era infantil, eu tinha uma leve esperança de... Eu acreditava que eu ia voltar a andar. Sabe aquela ilusão? Eu não tinha a realidade que a minha limitação era assim, permanente, não era temporária. Quando eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade, que o meu pai faleceu, eu vim morar com a minha avó, aqui em Galópolis, eu comecei vivenciar minha vida com meus primos, que eu no colégio e tudo. Eu devia me dizer que ia ser médico, né? Mas, por exemplo, é importante eu declinar acreditar que podia ser médico, que ia me formar, que ia ser ginecologista, que eu ia cuidar da gestação das crianças, que talvez até eu ia precisar, porventura, fazer parto, ou seja, ajudar a trazer novas vidas para este planeta. Mas com o tempo eu fui vendo que isso tudo era apenas um sonho, eu tive direito de sonhar com isso,
mas que não é praticável na minha realidade, nem pensar. Daí eu tinha começado a pensar numa alternativa médica, que tipo de outra especialidade que eu poderia fazer, sendo assim como eu sou. Quando eu falei, sendo assim como eu sou, eu quero dizer que eu sou uma pessoa limitada. Eu não estou uma pessoa limitada, que é uma coisa bem diferente. Mas eu acreditava que eu podia ser psicanalista. Mas daí vem de novo a alimentação. Ou seja, o meu espírito já veio para este mundo assim, preparado para passar por essa prova do mundo material. Daí aconteceu o quê? Também, psicanálise também não. Até um médico meu disse, se tu tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Europa, até da Europa tu tentar ser um psicanalista lá. Mas aqui no Brasil não existe uma cultura que favoreça um desenvolvimento dessa maneira, dessa envergadura, para pessoas com limitação como você. A realidade brasileira não permite que pessoas debilitadas possam atuar em determinadas profissões, por falta de instrumentos e estruturas. Então o Nelson, que naquela oportunidade ainda estava vivo, agora ele já está num plano superior, ele me sugeriu, por que você não passa por papel toda a tua vida, toda a tua experiência de vida? Por que você não tenta ser escritor? Daí eu disse, nunca ninguém me deu essa alternativa. Passou-se 9 anos até eu finalmente publicar a obra atual. Ah, eu apoiei ele, mas só que a primeira vez que ele começou a escrever os livros, ele já tinha umas 50 páginas prontas. E quando abria uma inscrição, ele me mandava, eu corria lá para ver, né? Era no Fundo Pro Cultura, na Casa da Cultura, todos esses negócios ali eu ia. Só que sempre ele estava sempre no primeiro lugar, era sempre outros, né? Ele sempre ficava de escanteio. E então ele se aborreceu, ele me disse assim para mim, mãe, tu faz uma fogueira com todas essas folhas ali que eu escrevi, que ele tinha feito com a máquina de escrever, né? Porque ele dizia assim, eu não vou mais fazer nada. Ele ficou desiludido porque ele não conseguia lançar o livro. Mas daí foi então, os amigos dele deficientes incentivaram ele para ele começar de novo, né? Quem sabe lá, Jean, que um dia, se tu não vai lançar pela algum meio ali, tu vai poder lançar por conta, né? Então ele começou de novo, então já foi com uma máquina mais leve, já eu pude comprar uma máquina de escrever, aquela bem leve, que ele botava em cima da cama. Ele chegava a fazer bolha no dedão do pé de tanto que ele teclava o computador, a máquina, né? E aí eu fui dando uma força para ele, e ele foi escrevendo, e ele pedia se estava bom assim, eu ia explicando para ele, tá? E só que já fazia tempo que ele já tinha preparado esse livro para lançar, só que não dava, né? Até que chegou, caiu uns anjos do céu ali. Esse ano que passou foi muito bom para nós. Mas infelizmente existe. Tem alguns seres humanos que pensam que uma pessoa como eu, e já me chamaram disso, apesar da minha grande compreensão e tolerância, de entender que o que eles estavam dizendo, não era uma coisa que tinha lógica, que eles estavam limitados, e não eu, no momento que eles falaram isso, que eles costumavam me chamar de comedor. Ou como a tua mãe pode ficar cuidando de um cara que só come, dorme e brinca com o computador? Ou ele é uma planta.
ele não tem nenhuma utilidade. Ele é um vegetal. O que ele pode fazer pela nossa sociedade? Eu, na medida do possível, respondia para ele a certa altura. Mas não podia ser mal educado, né? Tinha que ser diplomático. E isso me incentivou ainda mais de tentar ser alguém na vida, porque essa história de ser vegetal, não gostei nada, né, de tal. Jean realizou seu sonho, mas pretende escrever muito mais. Nada é impossível, dê valor à vida. Jean é um exemplo de que não existem limites, nem na limitação. Se inspirem, se emocionem, sonhem, mas acima de tudo, vivam da melhor forma possível. Pare, Olhe e Pense de hoje fica por aqui. Não saia daí, acompanhe a programação da TV Câmara. Um forte abraço e até o próximo programa. O sinônimo mais bonito que eu encontrei para combinar com o leão foi a montanha. Porque eu moro em cima de um lugar alto. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista